Pois bem, meus amigos, a queda de Bolsonaro ontem na prisão foi o assunto que dominou o noticiário. Eu cheguei a postar um vídeo ontem à tarde falando sobre o início dessa história toda, que havia um pedido para que ele realizasse os exames. Isso até foi antes do Alexandre de Moraes simplesmente negar a ida de Bolsonaro ao hospital para a realização desses exames. Então, nesse vídeo aqui, eu quero analisar com vocês as novas informações que foram surgindo ao longo do dia. Vamos analisar tudo o que Michele e Carlos Bolsonaro revelaram sobre essa história que está cada vez, na minha humilde opinião, mais mal contada. Enquanto um senhor de 70 anos com traumatismo craniano aguarda a autorização de Vossa Santidade para fazer os exames imprescindíveis nesse caso lá no hospital, a paquita do Satanás Daniela Lima protagoniza novamente uma das cenas mais asquerosas do jornalismo brasileiro e debocha, isso mesmo, debocha ao vivo da situação do Bolsonaro. Então, se você já gostou da pauta, me ajude a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Então, vamos começar tomando um antiácido para assistir essa que, assim, é uma das coisas mais desprezíveis que a Daniela Lima já fez. E olha que ela já protagonizou várias cenas bizarras. Então, ontem ela aparece no UOL debochando da situação do Bolsonaro. Assim, sem graça. Não, vamos falar de Brasil. Vamos falar de Brasil. Vou voltar todo mundo aqui. Dona Carla, quem caiu da cama? Como assim? Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano leve? Olha eu pensando aqui. É que eu não sei. Da cama virou Pois é, Dani. Caiu da cama, virou eu demorei. Demorou para cair a ficha, mas na verdade até também demorou para o ex-presidente Jair Bolsonaro avisar que caiu da cama, né? Enfim, a gente mostrou aí nas reportagens do UOL. É tão nojento que nem mesmo a colega de trabalho conseguiu, assim, entender do que ela estava falando, porque é inacreditável alguém debochar de um negócio desses. E o pior é o comentário que vem em seguida, né? Ele também demorou para avisar, ele estava caído, né? Ele estava precisando de ajuda médica. Porque, de novo, a situação do Bolsonaro requer observação. Então, tinha que ter alguém junto com ele o tempo todo, que era o papel da Michele. Ela já falou diversas vezes que ele tem a apneia do sono, que ela tem que virar ele, enfim. Gente, eu fiquei surpresa quando eu vi isso aqui. Porque até a Folha de São Paulo juntou ali o último pingo de razoabilidade e fez uma matéria dizendo o óbvio. Idosos que batem a cabeça, como Bolsonaro, devem ficar 24 horas em observação. É isso. Observação é ter alguém do lado dele 24 horas. Porque se ele dormir, ele pode ter uma convulsão, ele pode ter apneia, ele pode cair, como dizem que aconteceu. Eu não sei se a gente pode levantar suspeitas a respeito disso, se é antidemocrático, desconfiar, mas vocês vão entender por que eu estou dizendo isso quando a gente chegar na parte dos posts do Bolsonaro. Mas vamos começar pela sequência de stories da Michele. O primeiro stories que ela postou foi esse daqui, ó. Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita. Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros. Só Deus. Então, assim, a Michele chega para essa visita por volta das 10 horas da manhã e sabe-se lá que horas que o Bolsonaro teve essa queda de madrugada. 1 hora da manhã, ele ficou 9 horas lá sozinho.
sem nenhum atendimento? Que hora é servido o café da manhã do Bolsonaro? Ninguém foi até lá, só foram até lá quando a Michelle chegou. E se não fosse o dia da visita da Michelle? Aqui a gente já pode levantar diversos questionamentos, né? Depois ela posta: estamos indo para o hospital. Meu amor passará por exames, pedimos para que orem por ele. Só que foi próximo da hora do almoço. Depois ela informa: estamos no estacionamento do DF estar aguardando o ministro Alexandre de Moraes autorizar a vinda de Jair ao hospital. O problema é que Vossa Santidade, segundo informações, está em Dubai. Aí o fuso horário é diferente e talvez ele nem esteja dormindo quando façam algum pedido para ele com relação ao Bolsonaro. Lembrando que nem deveria ser solicitado, porque teve uma decisão do Alexandre de Moraes anterior que falava, justamente na justificativa para negar a prisão domiciliar humanitária, que falava que em caso de emergência o Bolsonaro seria levado para o hospital e depois a Polícia Federal informaria a ele. Só que agora mudou. Depois, tortura, que é realmente o que está acontecendo com o Bolsonaro, né? Ele está sendo torturado. E aqui ela posta: não sabemos ao certo o horário da queda e o Jair não se lembra por quanto tempo ficou desacordado. Minha visita estava prevista para as 9 horas, porém só pude entrar às 10, pois o Jair estava recebendo os primeiros socorros. Depois de tantas horas já não é mais nem primeiros socorros, né? Socorros atrasadíssimos. Considerando esse horário, que já ocorreu 1 hora após o início previsto da visita, já se passaram aproximadamente 6 horas e 36 minutos desde o ocorrido, sem que ele tenha podido realizar os exames necessários para verificar se houve algum trauma ou possível dano neurológico. Estamos no estacionamento aguardando a liberação do ministro Moraes. Então, depois disso, o ministro Moraes nega, pede um laudo da PF, porque fizeram a solicitação com documentação referente ao médico particular do Bolsonaro, lá de Dubai, nas suas férias maravilhosas, o Alexandre de Moraes diz: não, eu quero um laudo da PF. A Michelle pega o carro e sai voando de volta para a superintendência da Polícia Federal para tentar socorrer o Bolsonaro, tentar ali fazer alguma coisa dentro do possível. E aí ela posta: retornamos à PF para acompanhar a petição nos moldes exigidos pelo ministro Alexandre de Moraes com o laudo dos peritos e os pedidos de exame. Há 16 minutos, o delegado encaminhou a petição. Seguimos aguardando liberação. Jair ainda se encontra em jejum, mais essa, em razão da realização dos exames. Então, isso foi ontem. Até agora, o momento em que gravo este vídeo, que são 8 horas e 13 minutos, ainda não houve a liberação do Bolsonaro para ir ao hospital. Depois ela posta: em casa, em oração, pela noite do meu esposo, só Deus para protegê-lo e guardar a sua vida, já que na prática o socorro emergencial fica apenas na teoria. Seguimos aguardando das autoridades competentes e responsáveis por sua segurança e integridade física a liberação para que ele possa realizar os exames. E daí depois ela posta esse vídeo nojento da Daniela Lima, que a gente acabou de assistir, não precisamos assistir de novo. E aí no perfil do Carlos Bolsonaro, a gente tem mais informações, e eu não sei se é antidemocrático, mas assim, eu estou achando muito estranha, muito esquisita essa queda do Bolsonaro. Depois que o Carlos postou isso aqui, ficou ainda maior a minha perplexidade, vamos usar essas palavras por motivo de não quero ser presa, perplexidade com esse episódio. Prestem atenção nos detalhes. O Carlos Bolsonaro postou esse aqui às 2 horas da tarde. Hoje, como combinado, minha visita seria feita após Michelle. Cheguei à Polícia Federal e, estranhamente, ela não havia entrado, pois ficamos sabendo que médicos estavam averiguando uma queda de meu pai. Não entendi. Após vê-lo, e é aqui que vem os detalhes intrigantes, notei um hematoma no rosto e os pés sangrando. Perguntei o que havia ocorrido e, nitidamente atordoado, ele mudou de assunto. Bom, Bolsonaro tem um hematoma no rosto, ok. Estão dizendo que ele bateu com a cabeça, ok, tudo é cabeça, mas é estranho. Ele bateu com a cabeça
porque se ele tem um hematoma no rosto, a notícia seria, bateu com o rosto. Mas tá, até aí tudo bem. Agora, o pé sangrando? A pessoa tem uma queda durante o sono, bate com a cabeça no móvel e fica com o pé sangrando? Isso tá estranho, né? Vamos seguir aqui. Posteriormente, conversei com a Michelle Bolsonaro, que estava nitidamente e de forma compreensível muito apreensiva, pois ao conversar com ele soube que caiu na madrugada após um possível pesadelo, mas ele não soube informar o horário nem como aconteceu. Por óbvio, se a pessoa estava desacordada, né, ela não tem como informar esses detalhes. A polícia só percebeu que o fato havia ocorrido pela manhã, ao destrancarem a porta do quarto e encontrarem o velho atordoado. Então, aqui de novo, aquele argumento que foi usado para negar a prisão humanitária de Bolsonaro, de que ele teria toda a assistência necessária ao seu quadro de saúde, cai por terra. Porque alguém como o Bolsonaro precisa de observação, especialmente quando está dormindo, né? Ali 24 horas por dia, precisa ter essa observação. E o que a gente viu aqui é que ele fica trancado lá dentro e só abrem quando vem visita ou na hora da comida. Então ele não está recebendo a assistência médica adequada. Lembrando que no Brasil, até se a pessoa tiver assassinato, traficado drogas, ela tem direito ao atendimento médico. Mas o Bolsonaro, como não é um preso comum, ele é um refém do sistema, está sendo torturado, porque o nome correto disso aqui é tortura. Diante desse breve histórico, pedimos averiguações médicas que foram realizadas e agora fomos informados de que o presidente só pode ir ao hospital se os advogados protocolarem uma petição ao STF. Já se passam horas e todos estamos abalados e agindo. Imagine meu pai. Relatórios estão sendo preparados para medidas posteriores visando a manutenção de sua vida, visto que ele também possui labirintite e, lamentavelmente, não está sendo acompanhado como deveria, inclusive tendo um fisioterapeuta impedido por 2 vezes de atuar para tratar do assunto correlato na prisão. Então, aqui mais uma nova informação que até agora eu não tinha visto em nenhum portal. O Bolsonaro precisa tanto de fazer exercícios físicos quanto de fisioterapia e o fisioterapeuta dele foi impedido de entrar. Negado socorro. Michelle está em contato com os responsáveis e eu a acompanho neste momento até a possível liberação do meu pai para exames, se ainda estiver vivo. Estamos o esperando há cerca de 2 horas no hospital, meu Deus. Aí depois, aqui às 3 horas da tarde, o Carlos faz um post interessantíssimo com a cronologia dos fatos. Vamos acompanhar aqui. Cronologia dos fatos de hoje versus alegações jurídicas de Alexandre de Moraes para negar a domiciliar humanitária, horários aproximados para a conclusão ao final. Às 9 horas, a Michelle tenta entrar para a visita e é informada de que precisaria aguardar sem explicação de motivo. Aí já imagina a atenção da Michelle nessa hora. 9h30, a Michelle toma conhecimento de que meu pai havia sofrido um acidente ao ver os médicos passarem à sua frente. 9h40, chego para a visita e sou informado dos fatos. 10 horas, Michelle consegue entrar para a visita. 10h30, Michelle sai da visita, porque tem limitação de horário, né? O Lula recebia visita o tempo todo, ficava com a porta aberta, 24 horas por dia, tinha um comitê. Quem não assistiu o vídeo de ontem, eu vou deixar linkado aqui no izinho, vai lá que eu faço essa comparação. Mas o Bolsonaro é só 30 minutos por dia e só os familiares. Mas vamos lá, terça e quinta, né? 2 vezes por semana. Michelle retorna acompanhada do médico pessoal do presidente para conversar com os peritos. 11 horas, eu entro para a visita e permaneço pelos meus 30 minutos regulamentares. 11h40, é solicitado atendimento médico especializado. Nos foi informado que não haveria necessidade de petição para a ida ao hospital diante das circunstâncias, porque foi isso que estava escrito na decisão do Alexandre de Moraes quando ele negou a domiciliar humanitária. 12h, somos informados de que o presidente só poderia ir ao hospital mediante autorização do STF por meio de petição dos advogados. Mudou a regra no meio do jogo, o que infelizmente é algo comum no STF. 14h08, protocolo de petição realizado.
15 horas e 8 minutos, seguimos na garagem do hospital aguardando possível liberação para a chegada do presidente. 15 e 10. Notem há quanto tempo todos estamos aguardando que horas ele chegará, se for liberado, e tire suas conclusões sobre o enredo explicitado e o trecho final que segue. Conclusão. Enquanto isso, ao analisar pedidos de internação, medida humanitária e ao autorizar procedimentos médicos sem concessão de prisão domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes sustentou que a custódia de Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília não representaria risco à sua integridade física, uma vez que a unidade de Polícia Federal está localizada muito próxima ao hospital privado onde o custodiado costuma receber atendimento médico. Essa proximidade é que ele está copiando a decisão do Alexandre de Moraes. Né? Essa proximidade geográfica permitiria rápido deslocamento em caso de emergência, reduzindo eventuais riscos. Por essa razão, não haveria necessidade de alteração do regime de custódia ou concessão de medida mais ampla, já que o atendimento médico poderia ser realizado mediante autorização judicial específica. Em síntese, o argumento central foi o de que a curta distância entre a Polícia Federal e o hospital garantiria segurança médica suficiente, afastando naquele momento a urgência de uma medida humanitária mais extensa. Mas essa situação não se confirma diante do quadro exposto no dia de hoje, verdade? E aí, o último post do Carlos Bolsonaro, às 6h38 da tarde, ou melhor, às 18h38, ele diz o seguinte: voltamos à Superintendência da Polícia Federal após mais de 4 horas aguardando na garagem do hospital. Já se passaram mais de 10 horas desde a queda do presidente Jair Bolsonaro. Digo isso porque ele não sabe exatamente como nem quando o acidente ocorreu. Ainda assim, todos já têm plena noção da gravidade da situação. O mais absurdo é que não temos maiores detalhes, pois a avaliação médica completa ainda não foi autorizada. Pelo amor de Deus, que país é esse? E seguimos aqui 24 horas após o ocorrido, com Bolsonaro ainda na Superintendência da Polícia Federal, sabe-se lá como, porque a gente descobriu ontem que ele fica trancado sozinho na cela e a porta só é aberta quando a visita chega. Hoje não é dia de visita, eu não sei que horas que é servido o café da manhã, a gente não tem mais nenhuma informação, mas é realmente um absurdo. Parece que está dependendo agora de autorização da PGR, provavelmente em Brasília tá todo mundo de férias, mas essas coisas não tiram férias, né? As emergências podem acontecer a qualquer momento. E quem deveria deliberar sobre a necessidade de exames seria um médico e não um juiz ou um procurador-geral da República. Agora, eu vou voltar aqui nesse primeiro post do Carlos, porque até agora eu tô achando muito, muito estranho essa parte aqui. Hematoma no rosto e pé sangrando. É muito estranho para mim que ele tenha um hematoma no rosto e estejam noticiando que ele bateu com a cabeça no móvel. Embora não esteja tecnicamente errado, mas normalmente eles bateu com o rosto no móvel. Bom, ele tem um hematoma no rosto. Agora, o pé sangrando é no mínimo estranho, né, meus amigos? Principalmente com uma negativa de que ele vá ao hospital fazer os exames. Eu não sei se a gente pode suspeitar na democracia, se isso é um ato antidemocrático, mas eu estou achando estranhíssimo. E agora eu quero saber, depois de todas essas informações, qual é a opinião de vocês. O que vocês acham que aconteceu realmente com o Bolsonaro? E vamos orar, porque é a única coisa que a gente pode fazer de longe aqui, infelizmente, né? Fiquem ligadinhos aí, eu vou trazendo para vocês as novidades. Agora em 2026 eu tô postando mais de um vídeo por dia, então quem tá reclamando aí que não tá recebendo notificação, me ajuda,
curte, faz qualquer comentário aqui embaixo, isso ajuda demais o engajamento, principalmente porque eu tirei umas fériasinhas no fim do ano, o algoritmo do YouTube ainda tá entendendo se eu tô voltando mesmo, então me ajuda aí, curte, comenta, compartilha bastante, diz o que achou pra mim aqui nos comentários e por enquanto eu vou ficando por aqui, volto mais tarde com outros assuntos, se quiser deixar sugestão de pauta também pode deixar aqui, na medida do possível eu vou lendo os comentários e vou respondendo vocês e posso trazer os assuntos que vocês me pedirem aí. Eu sei que tem muita gente querendo saber sobre a treta dos influenciadores do Banco Master e provavelmente esse é o vídeo que eu vou postar mais ou menos no horário do almoço e por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!